A prisão inevitável do Bolsonaro tem transtornado tanto o ex-presidente que ele teve crises emocionais durante o carnaval. Os relatos apontam que o Bolsonaro ele passou dias muito tensos, com medo mesmo de ser preso, tanto que os aliados e os apoiadores mais próximos tiveram que acalmá-lo. O Bolsonaro aparentemente chorou quando começou a falar para os aliados mais próximos da prisão do Valdemar Costa Neto. E eu vejo que ele tem se acalmado com a utilização de algumas substâncias. Por que aquele vídeo que ele fez explicando o motivo de ter enviado 800 mil para os Estados Unidos, uma desculpa esfarrapada, falando de derrocada econômica, medo de crise econômica do governo Lula, não colou e ele tava ali estranho. A língua mole, não articulando direito, muito esquisito. Mas na sua opinião, essa desculpa do Bolsonaro para os 800 mil nos Estados Unidos colou ou é mais uma farsa dele? Você tem notado o Bolsonaro tenso? Você quer que ele seja preso e curte o medo dele? Então deixa o like e se inscreva no canal. A informação, pessoal, que o Bolsonaro aparentemente ou possivelmente veio às lágrimas na frente de aliados e pessoas próximas foi da Bela Megali do O Globo. Porque ela trouxe uma informação que o carnaval do Bolsonaro foi um carnaval tenso, mas muito tenso mesmo depois da busca e apreensão. O Bolsonaro ficou o carnaval todo acreditando que ele sofreria uma prisão. E quando ele foi falar do Valdemar Costa Neto, que foi preso, né, o boy, foi preso preventivamente, encontraram lá uma arma de fogo na casa dele com porte ilegal, enfim, ele se emocionou. E quando ele se emocionou, Bela Megali não falou chorou, mas eu interpreto que ele chorou, porque a gente sabe que ele tem essas crises de choro, crises de pânico. Os aliados ficaram tão preocupados que começaram a entrar em contato com o STF, sério, adicionando os contatos antigos, para saber se a prisão estava ou não estava no radar. E aí eles falaram, olha, não tem prisão no radar, não tem como prender o Bolsonaro, a não ser que ele faça alguma bobagem e haja uma preventiva, mas ninguém quer prendê-lo preventivamente. E aí Bolsonaro foi acalmando, foi se amansando e foi se tranquilizando. Talvez também com o uso de substâncias para acalmar, uso de calmante. Porque a gente sabe que o Bolsonaro faz uso desses medicamentos. Isso já é amplamente conhecido. E o vídeo que ele fez explicando os 800 mil que ele enviou para os Estados Unidos foi um vídeo assim muito estranho. Bem estranho mesmo. Porque o que aconteceu? A Polícia Federal identificou que o Bolsonaro mandou para uma conta lá no Banco do Brasil, nos Estados Unidos, 800 mil reais. E isso para a Polícia Federal seria como posso dizer, uma preparação para um golpe de Estado do Bolsonaro. Eu vejo que não é preparação de golpe de Estado nenhum. O que ele estava tentando fazer era fugir mesmo. Então vou mandar 800 mil reais para os Estados Unidos, eu fico lá um tempo, fujo, vejo, sei lá, se o clima vai pesar ou não, qualquer coisa eu fico aqui. Essa era a ideia inicial do Bolsonaro, fugir para os Estados Unidos. Né? Porque é meio estranho levar dinheiro para lá para dar um golpe e não estando aqui. Enfim, eu vejo mais como uma possibilidade de fuga do Bolsonaro. E no vídeo ele explicou o motivo. Ele falou que ele levou o dinheiro para lá porque ele estava com receio de uma derrocada econômica do governo Lula. E trouxe ali dados de quantas pessoas levam dinheiro para o exterior. Mas isso não é a questão que eu quero abordar. O que eu quero abordar é a forma, o jeito como o Bolsonaro se expressou. Muito estranho. Uma língua mole, aquele lado da boca, assim, a dentadura meio escapando, né? E não conseguia articular direito. Visivelmente diferente. Para não dizer dopado. Porque ele consegue se articular melhor. E ele estava muito estranho ali. Acredito que sob efeito de algum remédio. A expectativa, segundo informações que nós temos da Veja, para a prisão do Bolsonaro, ou pelo menos a denúncia, né? A expectativa no STF é que a Procuradoria-Geral da República apresente a denúncia, né? Aceite, enfim, avance com a tramitação no final do primeiro semestre. Então ainda tem algumas diligências para serem feitas, algumas perguntas, algumas dúvidas que precisam ser respondidas. E depois disso, aí sim o processo vai avançar. No bolsonarismo, existe um certo receio, um certo temor que o Paulo Gonet apresente a denúncia, né, avance com as investigações, receba a denúncia, enfim, no dia 31 de março. Que é o dia do golpe militar de 64, que o Bolsonaro sempre gostava de comemorar, de celebrar. Eu acho difícil que isso seja feito no dia 31 de março. Primeiro porque está muito próximo ainda. E segundo que seria uma provocação, pode ser encarado como uma provocação, o que seria desnecessário. Porque todo mundo crê na prisão do Bolsonaro. Até integrantes do próprio PL, da ala bolsonarista, acreditam nisso. Até antes da operação da Polícia Federal contra o Bolsonaro, o PL descartava, os bolsonaristas
não acreditavam que o Bolsonaro pudesse ser preso. Mas depois do que aconteceu, eles passaram a ter mais convicção. E o Bolsonaro vai ser preso, né? O Alexandre de Moraes tem feito toda uma preparação, o cerco está se fechando contra o Bolsonaro, outros parlamentares bolsonaristas também vão sofrer busca e apreensão nos próximos dias, no máximo nas próximas semanas, mas o Bolsonaro não vai ser preso antes dele prestar o depoimento, a não ser que seja uma prisão preventiva, tá? Mas antes de apresentar o depoimento, mesmo a prisão preventiva eu acho difícil, acho bem difícil, e o depoimento do Bolsonaro vai ser feito lá no segundo semestre. Depoimento sobre a busca e apreensão. Por que eu tô falando que ele não vai ser preso antes do depoimento? Porque existem outros inquéritos abertos, outros inquéritos que poderão avançar, né? Mas tudo tende a ser unificado e uma única denúncia tende a ser apresentada contra o Bolsonaro. E ele fica desesperado, pessoal, porque ele sabia de tudo. O Bolsonaro sabia de tudo. Ele sabia, claro, de tudo que acontecia dentro do governo dele, de todas as ilegalidades. Sabia das joias, sabia dos ataques que ele promovia com as milícias digitais. E agora ficou provado, né? O Walter Braga Neto organizava a estrutura de ataque das milícias digitais para atacar militares, para atacar adversários do Bolsonaro, usando inclusive a Jovem Pan. Então o Bolsonaro, ele sabia que ele seria preso, ele tinha ideia disso e por isso que ele se treme. Porque ele sabia de toda essa orquestração criminosa que ele comandava de dentro do Palácio Planalto. Ah, mas eu não dava ordens para os meus ministros para atitudes antidemocráticas ou antirrepublicanas. Beleza, você não dava ordem, você falava, temos que fazer alguma coisa. Mas você, sabendo do que acontecia, você não fez nada, Bolsonaro, para coibir. Então você é culpado sim. O Bruno Bogossian, da Folha de São Paulo, ele teve há alguns dias uma visão muito interessante a respeito das motivações para o Bolsonaro tentar um golpe de Estado. Que são as motivações que a gente fala aqui no canal há muito tempo. Bolsonaro sempre teve medo de ser preso. E ele fala daquela boliviana, né? Que ela virou presidente da Bolívia, depois foi presa por golpe militar. E o Bolsonaro sempre teve esse medo de ser preso. Sempre. Então o que ele fazia? Ele tentava criar narrativas para mostrar que havia uma perseguição contra ele. E ele ficou fomentando essa narrativa contra o TSE para falar que havia uma injustiça. Olha, tentaram me derrubar. Eu perdi na mão grande e agora querem me prender. Além de terem me derrubado na mão grande, agora querem a minha prisão. Isso é uma grande justiça, é uma grande perseguição. E foi assim que ele foi construindo. Mas à medida que ele ia fomentando os seus aliados, ele foi perdendo o controle da situação. E descambou para tudo que descambou. Não somente para o 8 de janeiro, mas para vários outros episódios. A BIM paralela, que dá prisão, certificado de vacinação falsificado. E muitas outras coisas que aconteceram com o Bolsonaro. O Walter Delgatti, o Anderson Torres com os bloqueios nas rodovias. Situações que de fato dão cadeia. E agora o que ele pode fazer? Nada. Os bolsonaristas estão querendo apelar para a popularidade do Bolsonaro, falar que a condenação dele vai motivar um levante popular, não vai nada. Bolsonaro não tem mais a mesma popularidade, Bolsonaro não mobiliza mais ninguém. Eles querem fazer esse evento no próximo dia 25 para demonstrar força, para demonstrar grandeza e não vai dar certo. Não adianta querer insistir nisso. Se o Bolsonaro tivesse força, ele teria dado uma demonstração de força ao longo de todo o ano de 2023, o que não aconteceu. Não aconteceu. Porque sem financiamento, como o Mauro Cid falou para o outro militar, prometendo 100 mil reais, não tem manifestação. Sem cartão corporativo para pagar lanche, para pagar gasolina de moto, não tem manifestação. Não adianta. Não adianta insistir. Vai continuar chorando, vai continuar desesperado, porque é isso que sobra para Bolsonaro. Choro e ranger de dentadura. Língua batendo do lado da boca.